Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui nas nossas dicas e reflexões que está começando na Web TV Espaço Jorge Guedes. Bem-vindo a todos os nossos amigos aqui presentes. Muito bem-vindos às nossas reflexões do dia a dia, a qual precisamos sempre. E aqui estamos para apresentar a todos vocês, a todos nós, o nosso dia a dia refletido. Sabemos que o desempenho de nosso andar depende e muito do desempenho do nosso pensar. É isso aí. Sabemos realmente? Dicas e Reflexões está no ar. E eu, Maria Anita Guedes, aqui estou com todos vocês. Sejam muito bem-vindos novamente. E hoje abordaremos a tão polêmica paz. Paz proferida e clamada por muitos. Será? É a paz tão clamada que desejas? Ou a satisfação momentânea e enganadora da própria mente? E questionamos cada vez mais. Devemos questionar a nós mesmos a nossa real intenção de saber que é paz mental. Como podemos entender o significado da paz se fazemos a guerra para satisfazer os nossos instintos predadores? Dizemos que precisamos de paz, harmonia e, através de atos grotescos, reverenciamos a miséria que destrói os nossos semelhantes. Tentamos fazer grandes e desorganizadas demonstrações de amor. Porém, o que cultuamos nas profundezas do nosso ser são os sentimentos nocivos e malévolos a nós mesmos. Infelizmente. E as tempestades emocionais que nos deixam completamente fora do ritmo, do desenvolvimento, da disciplina e do respeito, banaliza todos os princípios que formam a verdadeira estrutura do ser humano. As batalhas internas, na tentativa de suplantar as tendências destrutivas, devem ser constantes. Mas, a partir do momento que permitimos que elas se manifestem como declaração de guerra contra tudo e contra todos, lamentavelmente, estaremos permitindo que os pensamentos sombrios, escondidos no submundo da insensatez, se manifestem com toda a agressividade e descontrole contra nós mesmos. Desejamos que a paz se faça luz sob os nossos olhos, mas, como não estamos habituados com a luz cristalina, nos ofuscamos e nos desviamos dos valores que acreditamos ser dotados. Poucos têm consciência da necessidade da luz, da paz interna e dos seus efeitos construtivos. Podemos dizer que somos pessoas do bem, porém, são poucos que sabem definir o bem que estão
se referindo. Em verdade, todos deveríamos ser do bem, praticar o bem, viver o que julgamos ser o bem. Entretanto, para a maioria, ser do bem e ser passivo diante das situações que exigem intervenção. Neste caso, não somos do bem, e sim da passividade e da omissão, estrategicamente confundida com a necessidade da ação imediata e organizada. Sabemos que em certas circunstâncias as palavras podem ser a solução principal nos conflitos onde tudo o que impera é o jogo, desagradável jogo de poder. Ser um pacificador não é tarefa fácil, porque antes de pacificar os desentendimentos entre os que estão à nossa volta, precisamos estar bem enraizados com os nossos valores internos. Mostrar a luz para quem só deseja a escuridão. É preciso ser paciente e se desligar, mesmo que parcialmente, dos impulsos que nos conduzem ao imediatismo. Precisamos entender que a escuridão já foi o nosso reduto. E se hoje conseguimos vislumbrar alguma coisa quanto à realidade e propósito da vida, é porque alguém foi paciente e dedicado a nós. Dicas e reflexões volta dentro de instantes. E aqui estamos para dedicar a nós mesmos as reflexões do dia a dia. Lembre-se, não existe escuridão. O que existe é a ausência temporária da luz. Sabemos que existem indivíduos que se comprazem na tristeza. Não devemos lamentar esta triste situação, que se submetem voluntariamente, mas temos a obrigação de, aos poucos, fazê-los entender que o prazer está na alegria da liberdade mental. Muitos podem entender o belo como hipocrisia, mas quem já encontrou o significado do belo na sua vida deve ser persistente e cauteloso ao explicar que o belo é a liberdade com paz e satisfação. Os tormentos que muitas vezes os levam às depressões sempre tiveram origem definida. E o medo de afrontar estas origens pode ser a causa das tristezas e insatisfações que nos invadem e fragilizam. De nada adianta fugir
da realidade. Ela nos acompanha onde formos. Entretanto, se soubermos administrar as nossas emoções, a realidade, aparentemente dura, aos poucos se transformará em vida que brotará por todos os nossos poros. Se analisarmos com a devida atenção a nossa vida, podemos compará-la com um deserto árido ou com uma floresta úmida e promissora. As dificuldades que encontraremos são o resultado da motivação e persistência. A persistência tem uma grande influência nas nossas realizações. Porém, de nada adiantará sermos persistentes sem sermos organizados e disciplinados. Ser tolerante com os outros é maravilhoso, principalmente quando estes indivíduos depositam confiança no que fazemos ou sugerimos, mas sempre existirá um vazio incomodativo se não soubermos ser tolerantes com nós mesmos. Ao encontrar a tristeza, a intolerância e as conveniências no seu caminho interno, tenha coragem e os expulse. Pois se permitir que eles se acomodem, inevitavelmente sofrerá graves consequências que o desestabilizará emocionalmente. Evite a própria rudeza. Questione-se diariamente quanto os seus atos praticados. Seja humilde com você mesmo e aceite as suas fraquezas. A sinceridade que se outorgar refletirá como luz nas mudanças internas e necessárias para que continue a desenvolver os compromissos que assumiu com você ou com uma coletividade. Não nascemos para sermos rejeitados ou para rejeitar. Somos uma partícula que precisa ser calibrada para podermos emanar a nossa força com o todo. De pouco valem as boas intenções, se estas não são repassadas conscientemente. A ignorância existe no que se refere à falta de cultura, porém, a falta de consciência é um tema amplamente discutido por nós mesmos, nas profundezas da nossa alma. Podemos afirmar que certas atitudes são inconscientes, mas, na verdade, inconscientes há muito tempo deixamos de ser. O que somos é inconvenientes por conveniência. Quando nos tornamos inconvenientes a um determinado círculo, em verdade, estamos refletindo com intensidade o que não suportamos em nós mesmos e não temos coragem de assumir.
E na tentativa de encontrar outros indivíduos na mesma condição, nos mostramos como invasores, dividindo para conquistar. Se somos a imagem e semelhança do que acreditamos ser perfeito, as nossas atitudes hostis contradizem o que nós nos esforçamos em acreditar. Quem insiste em viver no mundo onde imperam as ilusões, não o faz por falta de consciência, e sim por falta de respeito por si mesmo. A mentira pode ter braços longos, mas estes braços são fracos e nada sustentam por longos tempos. Se você acredita na mentira e pensa que ela o sustentará, lamentavelmente sentirá o forte impacto da queda quando a verdade se apresentar. No reino das fantasias, a hipocrisia e o cinismo desfilam de mãos dadas, até o momento em que a culpa e o remorso não se apresentem, reivindicando os seus direitos. O homem ama viver sob pressão, mas a maior pressão que os homens enfrentam é o vazio, e que só poderá ser preenchido pelo verdadeiro amor próprio. Não tente mostrar o seu valor aos que nada entendem de valores. Não confunda seus princípios e não reprima o seu potencial evolutivo. Todos precisamos uns dos outros, mas nada do que recebemos ou recebermos terá boa utilidade até o momento de reconhecermos o quanto somos necessários a nós mesmos. Voltamos dentro de instantes com dicas e reflexões. É compreensível que os outros zombem do que somos, fazemos e pensamos. Porém, é uma atitude grotesca por nossa parte nos definirmos como incapacitados apenas para satisfazer a vontade dos insensatos e debochados. Independente do nosso grau evolutivo, sempre reuniremos condições de superar os obstáculos existenciais e, principalmente, quando recebemos auxílio transparente. Podemos viver fases onde tudo nos parece escuro e sem saída. Um verdadeiro labirinto. Mas precisamos entender que, por pior que venha a ser a fase que estamos atravessando, ela sempre será apenas mais
uma ponte e que nos conduzirá para uma margem mais segura e suave. Seja severo com você, mas sem recorrer aos métodos utilizados pelos despersonalizados. A mutilação mental pode gerar atrofias generalizadas e estagnar a sua evolução. Não se considere um ser vivo porque respira, come, dorme, trabalha e muitas outras coisas mais. Considere-se um ser vivo pelo conteúdo dos seus bons pensamentos. Eles são os verdadeiros orientadores do que você é ou precisa para ser. Em pouco tempo, você contribuirá para o progresso que necessita se colocar em causa a sua capacidade de realização, só porque os indivíduos que gostariam de estar no seu lugar se utilizam da inveja para lhe criticar. Analisem profundamente. Saiba ouvir as críticas e, principalmente, em transformá-las em molas propulsoras para se libertar e distanciar da estagnação. Não importa em quem ou no que você acredita. O importante é você acreditar que verdadeiramente tudo começa e termina na sua consciência. Não seja mais um a colher os frutos que caíram das árvores. Elas já perderam boa parte do sabor. Tenha coragem, suba na árvore e escolha os frutos saudáveis e saborosos. A vida é uma árvore repleta de frutos a serem colhidos e saboreados. Não se empenhe em provar aos outros o valor da vida. Tenha em mente que cada indivíduo já tem uma ideia pré-definida do que representa na própria vida. Mas se empenhe em extrair o néctar dos seus propósitos e por você mesmo definidos. Podemos sentir dores profundas ao ver grande massa de indivíduos motivados pelo egoísmo rejeitarem a vida dos outros. Podemos até pensar na possibilidade da injustiça divina, mas convém lembrar que cada um recebe o que fez por merecer. A vida não se alicerça em teorias. A vida se alicerça nas experiências bem ou mal interpretadas. E por este motivo, existem tantas divergências que levam até mesmo os sábios a se confundirem e a pensar que a vida é uma mera passagem. Cada vida que temos, o
privilégio de viver é apenas uma pequena janela na vasta mansão do universo de luz e que está à nossa espera. E quem nela já habita, espera ansioso por nossa chegada triunfante. Dê asas à sua liberdade, seja feliz e incentive sem invadir o livre arbítrio. Todos os indivíduos que se apresentam dispostos a entenderem e aceitarem a filosofia universal, que é ser livre mentalmente. A liberdade mental consiste em ter domínio nos próprios pensamentos e atos, mesmo quando estes sejam praticados por conveniência. Não se subestime, não estipule o seu valor como homem passageiro. Aprenda a valorizar os seus princípios e valores éticos. O homem afirma que tudo pode. Porém, na relutância entre o ser ou não ser, corre o risco de entrar no rol dos reincidentes e voltar para o fim da extensa fila dos que clamam por novas oportunidades. Nas condições atuais, a humanidade, na teoria do todo, é uma linha quase invisível. De nada adianta ser a espécie dominante, se os princípios e valores estão à beira da extinção. Irremediavelmente, o recomeço sempre será onde paramos. Não existe possibilidades de burlar os olhos invisíveis, porém atentos, da espiritualidade de luz, que tudo vê e sente. Não clame por migalhas, mas suplique por força para superar os obstáculos que colocam em causa a sua idoneidade como ser em constante evolução. Seja atento e sensível com tudo o que lhe é importante. Não banalize o que não entende. Afinal, estude-se. Estude-se. Afinal, você contém na sua mente um vasto acervo. E é justamente nele que você encontrará a explicação plausível para os seus inesgotáveis questionamentos. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Estas respostas somente você poderá ter acesso, pois você é o único habitante no seu ser mental. Se realmente desejar saber, basta fazer uma retrospectiva e encontrará as respostas que tanto procura. Quem sou? Analise os seus pensamentos, ideias
e desejos mais profundos, e logo saberá de onde venho. Observe as suas tendências e logo saberá de onde veio. Para onde vou? Analise para que direção você foca as suas intenções. E sem dúvidas, também saberá para onde está se direcionando. A temática das contradições torna o homem fútil e prisioneiro do medo do futuro. Pensar no futuro é saudável, mas sem esquecer que é neste presente que o estamos construindo. Muitos consideram o presente uma fase sem grande relevância, mas tudo o que fazemos e pensamos, projetamos nos espelhos da mente e que refletem o que já somos no futuro, temido ou desejado. Por mais que venhamos a projetar nos outros as nossas deficiências ou virtudes, nós sempre saberemos o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Atualmente, somos meros colecionadores de detritos que contaminam a nossa mente e degeneram a dos nossos semelhantes. Ainda não temos noção do que representam, no contexto existencial, os valores mencionados aleatoriamente. Fundamentamos os nossos princípios éticos em terrenos estéreis, iludidos de que a paz interior se fará presente sem que venhamos fazer sacrifícios. O universo de luz tudo nos oferece, porém, nada recebemos sem antes fazermos por merecer. Amigos, a luz que tanto desejam já lhes envolveu há muito tempo. O que lhes impossibilita de vê-la e senti-la é a falta de sensibilidade para com vocês mesmos. Somos filhos da mesma fonte e ninguém tem regalias. Todos precisam investir na própria existência, fazendo o bem para os outros. Adquirimos créditos e ganhamos bônus magníficos. Quando nos reciclamos e passamos a ser verdadeiramente necessários para o universo de luz. Toda a sabedoria tem origem, e quem se empenha em expandi-la não se transforma num sábio, mas sim num professor dedicado e empenhado em propagar a existência do valor da vida bem interpretada. Para o universo, fonte da vida e sabedoria, somos arte em construção. E a beleza que vamos emanar não dependerá dos artistas que nos projetam,
e sim de como vamos nos expor. Para que possam entender a paz, o amor, a felicidade, a harmonia e a beleza interna que possuem. Basta fazer um esforço e acabarem com as guerras internas, que só os deixam áridos e estéreis. Não se preocupem em salvar o mundo. Você precisa apenas salvar o que existe de melhor no seu acervo mental. E com este gesto, você estará salvando zilhões na existência. Se você for um bom exemplo, muitos lhe acompanharão. E assim, os seus propósitos estarão sendo cumpridos. Ser ou não ser feliz sempre dependerá do que entende ou deseja como felicidade. Portanto, seja feliz. A tua paz e a tua felicidade é o teu maior tesouro. Amigos, agradeço a todos por este momento aqui, presente no nosso programa Dicas e Reflexões, a nossa web TV Espaço Jorge Guedes. E desejo a todos uma noite de paz e serenidade. Muito obrigada. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin... Belezas do nosso ser são os sentimentos nocivos e malévolos a nós mesmos, infelizmente. E as tempestades emocionais que nos deixam fora, completamente fora do ritmo, do desenvolvimento, da disciplina e do respeito, banaliza todos os princípios que formam a verdadeira estrutura do ser humano. As batalhas internas, na tentativa de suplantar as tendências destrutivas, devem ser constantes. Mas, a partir do momento que permitimos que elas se manifestem como declaração de guerra, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui nas nossas dicas e reflexões que está começando na Web TV Espaço Jorge Guedes. Bem-vindo a todos os nossos amigos aqui presentes, muito bem-vindos às nossas reflexões do dia a dia, a qual precisamos sempre. E aqui estamos para apresentar a todos vocês, a todos nós, o nosso dia a dia refletido. Contra tudo e contra todos, lamentavelmente,
estaremos permitindo que os pensamentos sombrios, escondidos no submundo da insensatez, se manifestem com toda a agressividade e descontrole contra nós mesmos. Desejamos que a paz se faça luz sob os nossos olhos, mas, como não estamos habituados com a luz cristalina, nos ofuscamos e nos desviamos dos valores que acreditamos ser dotados. Poucos sabemos que o desempenho de nosso andar depende e muito do desempenho do nosso pensar. É isso aí. Sabemos realmente? Dicas e Reflexões está no ar. E eu, Maria Anita Guedes, aqui estou com todos vocês. Sejam muito bem-vindos novamente. E hoje abordaremos a tão polêmica paz. Paz proferida e clamada por muitos. Será? É a paz tão clamada que desejas? Ou a satisfação momentânea e enganadora da própria mente? E questionamos cada vez mais. Devemos questionar a nós mesmos a nossa real intenção de saber que é paz mental. Como podemos entender o significado da paz se fazemos a guerra para satisfazer os nossos instintos predadores? Dizemos que precisamos de paz, harmonia, e através de atos grotescos reverenciamos a miséria que destrói os nossos semelhantes. Tentamos fazer grandes e desorganizadas demonstrações de amor. Porém, o que cultuamos nas profundezas